Legal. Bom, obrigado, tá todo mundo aqui, né? Depois do almoço, sei que às vezes é meio puxado, né? Mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre como a gente conseguir trazer em valores, né, ideias que normalmente elas são intangíveis e a gente entende que são interessantes para os nossos projetos, né? Bom, primeiro quem sou eu? Eu sou o Guilherme, eu trabalho com BI desde 2018, né? E desde 2022 eu sou CEO da JAR Consult, que é uma empresa que está fazendo 10 anos de mercado agora, né? Então a gente já teve muita experiência aí com diversos clientes, a gente já atendeu mais de 85 clientes, a gente já fez mais de 1000 relatórios, né? Então a gente tem bastante bagagem aí, tanto de dificuldades, né, e soluções, não só para a parte técnica, mas para a parte que vai além do técnico, né? Que essa daqui seria uma delas. Então, qual que é a grande dor aqui, né? O nosso grande desafio, né? Normalmente o gerente do TI, a pessoa que está entrando em contato com a consultoria, ela entende o valor da implantação do BI, implantação de tecnologia, só que muitas vezes ela não consegue justificar essas características qualitativas em características quantitativas de retorno financeiro mesmo ali para quem são outros stakeholders, né? Então, ou seja, o dono da empresa, ou o CFO, ou um controller, ou alguma pessoa do financeiro que aprova esse budget para o projeto. Então, o que a gente vai abordar um pouco aqui, né? São metodologias para que a gente transforme essas características qualitativas em características quantitativas para a gente conseguir trazer, colocar no papel essas informações aí para as pessoas que aprovam esse tipo de decisão, tá legal? Quando a gente vai estudar sobre ROI, né, a gente vê que tem N metodologias aí que já estão prontas no mercado, tá? Mas a que a gente escolheu aqui para fazer esse estudo, né, esse levantamento, para colocar isso como processo, é a metodologia de hierarquia de Phillips. Por que essa metodologia, né? Ela tem um viés de a gente olhar para o processo, para o projeto e olhar isso como um aprendizado e como as pessoas aplicam esse aprendizado na empresa. Porque o BI por si só, ele sozinho não traz resultado, né? O BI ele vai ser um gatilho para se tomar ações, para se colocar planos, para que sim esses planos, né, depois de implantados, né, essas ações, transformem aquele indicador, né? Eles mudam aquele indicador. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente conseguir avaliar, depois que a gente garante tanto a reação do público para quem vai usar o Power BI, quanto o aprendizado, a gente consiga passar para a fase de aplicação e aí, consequentemente, o impacto, e aí sim a gente tem um retorno sobre o nosso investimento, tá? É legal comentar que se a gente fosse passar em cada um deles, não ia ter tempo hábil aqui, porque a palestra é relativamente curta, né? Mas a passo 1 e 2, a gente aborda muito isso na metodologia 4D lá da JAR Consult, que a gente garante ali o aprendizado, né? E o uso da ferramenta pelos nossos clientes, tá? No nosso stand, às 4 horas, tanto de hoje quanto amanhã, a gente vai dar uma palestra sobre a metodologia 4D. Então, todo mundo que estiver aqui está super convidado para ir lá conhecer um pouco, tá? E aí a gente consegue ir para a terceira fase de aplicação, tá legal? Então, qual que é a grande pergunta a ser respondida aqui, né? O dashboard, ele conseguiu provocar uma mudança? Ele conseguiu fazer com que o ponteiro do KPI, do indicador, ele tivesse uma variação? Na maioria dos casos, sim. Se a área de negócio está olhando para aquilo e está tomando ação em cima daquilo, alguma mudança vai ter, certo? E aí a gente tem um impacto, né, financeiro e, consequentemente, o retorno sobre investimento. Tá legal? Então, aqui indo para a parte de fórmulas, né, o ROI, né, que é o Return on Investment, do inglês, retorno sobre investimento, ele é uma fórmula simples, né? Ele computa os ganhos, tira os investimentos e divide pelos investimentos, né, multiplicando por 100, a gente tem esse valor em percentual. Uma ressalva importante aqui
é sobre a questão dos ganhos, né? Muitos clientes, muitas empresas, às vezes vão calcular o ROI e colocam a receita, né, como um ganho. Mas a receita não é o ganho, não é o dinheiro que sobra, né? O dinheiro que sobra vai ser uma linha de lucro, né? E qual o lucro que a gente usa aqui? É a margem de contribuição, que basicamente é as receitas menos os custos variáveis aí, porque realmente é o dinheiro que sobra. Então, se eu aumentei minhas vendas, quanto dinheiro mais me sobrou? Foi a margem de contribuição, né? Quando a gente está trabalhando com projetos de redução de custo, né, aí a gente pode considerar esse valor na íntegra, né? Porque se eu decremento o meu custo, na minha última linha lá da DRE, a gente vai ter esse resultado como completo ali do total do custo reduzido. Tá legal? Então, para a gente calcular o ROI, a gente tem 3 grandes pilares, né? O primeiro é hard data, o segundo é o soft data e o terceiro são os intangíveis, né? O que é o hard data? São valores que são simples de serem mensurados, né? Então, eu tive um aumento no meu cross-sell de X%, eu tive uma redução do meu churn de X%. Isso aqui são valores simples, direto de serem calculados. Eu consegui mais 5 clientes na minha base. Isso é fácil de ser mensurado, né? Depois lá na outra ponta, a gente tem os intangíveis, né? Que normalmente é a grande dificuldade aqui de a gente justificar um projeto desse tipo, né? Então, um intangível muito clássico aí para projetos de BI é velocidade na tomada de decisão. Eu tinha um processo que ele rodava um relatório no Excel lá uma vez por mês, por exemplo, e agora eu tenho uma atualização no Power BI uma vez por dia, ou várias vezes por dia, né? Todo mundo sabe, né, e eu acho que é meio claro para todo mundo que eu ter um relatório atualizado uma vez por dia é melhor que um relatório atualizado uma vez por mês, tá? E no meio de todos, né, tem o soft data, que é o cara aí que fica meio em cima do muro, né? Ele é algo intangível, não tão direto e objetivo, né, quantificável de ser mensurado, mas a gente pode usar metodologias para conseguir mensurar. Inclusive, esse exemplo que eu dei da velocidade de tomada de decisão, ele pode se tornar um soft data, né? A gente vai ver que os pilares aqui do ROI, eles transitam entre esses tipos de dessas verticais aqui, tá legal? Então, eu achei mais fácil a gente trazer um case aqui para vocês, né, com exemplos de números fictícios aí, para a gente fazer esse exercício. Ao invés de eu ir para um viés aí totalmente teórico, né, a gente trazer um caso de um exemplo aqui que a gente tem lá no nosso portfólio. Então, o que a gente tem aqui, né, é um dashboard comercial em que a gente está trazendo dados fictícios de vendas, de meta, da projeção de vendas, pipeline CRM, a gente já tem também todo o lucro bruto, estoque, semanas de inventário nas mãos, margem de contribuição e todas as segmentações que a gente pode ter nesse tipo de relatório, né? Então, produto, vertical, mês, vendedor, a gente consegue chegar todo nesse nível de análise, tá? Aqui só deixando um pouquinho maior. Tá certo? Outra aba do relatório, por exemplo, é o churn, né? Então, aqui a gente faz toda a gestão de carteira do cliente, quantos clientes foram conquistados, quantos são recorrentes na nossa base, quantos foram perdidos temporariamente, né? Ou seja, a gente perdeu esse cliente, ele deixou de comprar com a gente e depois de um certo momento ele voltou a comprar, né? Quantos clientes realmente foram perdidos e nunca mais voltou a comprar com a gente? É legal falar do churn aqui, que ele também tem essa parte aqui na direita, né? Que a gente computa as vendas aí dos últimos 12 meses desse cliente. Então, quem que eu vou atacar primeiro, né? O cliente que tem uma representatividade maior. Mas vamos lá. Com o exemplo que eu dei,
quais são os pilares aqui do hard data, né? A gente tem 4 grandes pilares. O primeiro é o de saída, ou de produção, ou seja, é aquilo tudo que eu consigo empurrar, né? Ou seja, eu consigo aumentar minha venda, eu conquistei um cliente a mais, eu ganhei produção, é tudo de produtividade, né? De saída mesmo da minha empresa. O segundo pilar é a parte de qualidade, ou seja, eu estou tendo menos retrabalho, eu estou tendo menos refugo, eu estou tendo uma melhor qualidade, um melhor aproveitamento do meu processo. O terceiro é a parte de tempo, reduzir SLA, reduzir lead time, eu consigo produzir mais rápido, eu consigo ter um processo mais rápido, uma manutenção mais rápida, qualquer coisa desse tipo. E o último pilar é de custo, né? Então, conseguir reduzir horas de pessoas para um processo específico, conseguir reduzir headcount, conseguir reduzir um custo fixo, coisas nesse sentido, tá? O legal, aqui não dá para ver muito bem por causa das cadeiras, mas sempre que a gente está falando de valores, principalmente em projetos de tecnologia, que varia muito rápido, é legal a gente pensar num horizonte aí de 1 ano, tá? E vocês vão ver que a maioria das minhas abordagens aqui para esse tema, elas vão ser com viés conservador. É melhor a gente ser conservador e garantir ali para o CFO, para o controller, para quem toma esse tipo de decisão, que isso vai ser entregue, do que a gente colocar um pouquinho mais de otimismo ali num ponto e a gente já ser refutado e tudo que a gente está pensando cair por terra. Tá legal? Então, vamos lá. Eu trouxe 3 exemplos aqui. Esse dashboard poderia ter mais que 3, tá, pessoal? A gente consegue, se a gente for fazer todos, né, a gente vai ter vários pilares aqui. Mas eu trouxe 3 que são exemplos, principalmente o último, que são clássicos para um projeto de BI. Tá? Então, né, o primeiro deles, né, que seria de venda incremental, a gente tem 66 milhões lá no exemplo que eu dei de vendas dessa empresa, tá, no primeiro trimestre. E eu estou considerando que a gente vai ter 0,2% de aumento de cross-sell, né, no nosso, baseado na análise que a equipe comercial vai ter desse relatório, né, do cruzamento de quais clientes compram quais produtos, eles conseguem ter um input de informação para oferecer produtos melhores aí para os seus clientes, né? 0,2 de aumento de cross-sell é bem conservador, né? Se a gente analisar esse valor, a gente vai para R$535 mil ali por ano. Tá legal? Só que lembrem que lá naquele slide do cálculo do ROI, a gente sempre olha para ganho, né? A gente não olha para receita. Então a gente tem que colocar a nossa margem de contribuição de 38% aqui, que de fato é o dinheiro que sobra para a gente pagar nosso projeto. Né? Então, ao invés do R$535 mil, a gente vai para 203. Que isso seria o ganho bruto só para a questão de cross-sell. Lembrando que, pessoal, aqui a gente está fazendo uma previsão. E uma ótima prática para o ROI é a gente fazer uma previsão do projeto e depois lá no final do projeto, depois que o projeto está entregue e rodando, a gente fazer o realizado e fazer esse comparativo. O segundo pilar é a questão da redução do churn, né? Então a gente teve um churn total ali, né, dos últimos 12 meses de 4,91 milhões, né? É uma perda expressiva aí de cliente. E eu estou considerando que com aquela informação de a gente poder atacar os clientes mais representativos, a gente reduzir isso em valor em 0,5%. De novo, estou sendo super conservador aqui, né? Colocando nossa margem de contribuição, isso reflete em R$93 mil de margem de contribuição. E por último, a eficiência operacional, que é o quê? Eu tinha lá, todo mês, uma pessoa, uma equipe, para pegar esses relatórios que ela vai extrair do RP, vai extrair de bases e transformar isso num relatório, num dashboard, no PowerPoint, no Excel, que seja, né? Esse tempo, ele também vai ser reduzido. E essa pessoa, ela pode ou ter outra atividade, que a gente até brinca na consultoria, né? Muitos analistas de
de áreas, né, de negócio, eles acabam virando analistas de Excel ao invés do analista da área de negócio, né? Então ele de fato vai poder fazer o trabalho ali da área dele que ele está sendo contratado, tá legal? Isso, né, claro, pegando 7 mil reais por mês bruto ali do salário da pessoa, a gente coloca todos os custos, os encargos, benefícios, eu chego numa conta ali de mais ou menos 18 mil reais por ano, tá? O que é legal aqui, a gente já consegue notar uma diferença. Quando é redução de custo, a gente usa o valor na íntegra, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo. Quando é aumento da receita, a gente tem que colocar a margem de contribuição. Tá legal? E com isso a gente fecha a parte do hard data, que vocês viram que são valores que são bem diretos de serem calculados, né? Eu não tenho que tentar transformar, tentar criar metodologias para monetizar esse tipo de informação. Já é uma conta direta, tá? Então a gente vai para o soft data. A regra de ouro aí do soft data é o seguinte: todo soft data ele nasce como um intangível, tá, pessoal? Então assim, se eu não tenho uma metodologia clara, objetiva, de replicar isso em outras situações, eu não transformo isso em soft data. Eu deixo isso como intangível. Porque o intangível, ele por si só, muitas vezes, ele já justifica o investimento no projeto. Tá certo? Quais pilares a gente tem de soft data, né? Diferente do hard data, que a gente tem só 4 ali na literatura, no soft a gente tem N pilar, né? Porque a gente pode ter vários tipos de situações, né? Situações que a gente nem vivenciou ainda, tá certo? Mas tem clima organizacional, satisfação do cliente, satisfação interna, networking, rotatividade, né? A empresa tem muito turnover, vai abaixar o turnover. As pessoas ficam mais confortáveis, mais seguras de trabalhar nessa empresa. Tá certo? Quais 2 pilares que normalmente a gente sempre vê em projetos de BI, tá, pessoal? A curacidade da informação, né? Então, quando a gente tem uma pessoa envolvida num processo que ela tem que ir lá, extrair a base para o Excel, fazer um monte de PROC-V, a gente aumenta a probabilidade de ter um erro, né? O BI não, ele está de uma forma automática, sistemática, que ele não vai ter variação. Pode ter um erro de definição, mas um erro de desvio é muito mais fácil ter com uma pessoa fazendo do que uma máquina, né? E outro pilar que sempre aparece, né, é a de velocidade decisória, tá? E esses 2 pilares a gente vai ver que tem formas de a gente conseguir quantificar. Certo? Então, voltando lá para o nosso case, né, a gente tinha ali na tabela da primeira tela um controle de estoque, tá? Que a gente falava o total do estoque ali em aberto naquele momento, naquela foto, né, daquele dia, e quantas semanas de inventário que a gente tinha em mãos ali com aquele estoque, tá? Qual que é o soft data aqui, né, o pilar que a gente pode converter, tá? É o da velocidade decisória. Então, como que é a forma aqui de a gente transformar isso em dinheiro, né? Eu tinha um relatório que era feito mensalmente, porque tinha todo esse trabalho, né? Pegar a informação comercial de faturamento, informação comercial de CRM, informação de estoque, cruzar isso por produto e vertical da empresa, por cliente, né? Ter toda essa volta que a gente precisa dar para chegar naquele relatório completo. Então ele só conseguiria ser feito mensalmente. A gente mudou para um relatório Power BI atualizado diariamente, tá? Como é que a gente pode fazer esse cálculo da velocidade? A gente tinha uma informação que ela demorava um mês inteiro para a gente entender que ela precisava ter uma ação tomada ou não, tá? A gente sendo conservador de novo, vamos supor que agora que a gente atualiza ele todo dia, a gente poderia reduzir em 29 dias, certo? Mas eu estou sendo conservador e eu estou reduzindo só em 7 dias, em uma semana. Tá? Se eu reduzo em uma semana apenas, né, e eu tenho um inventário de 96 milhões que eu preciso de 12 semanas, porque eu tenho todo esse tempo de um mês para eu conseguir tomar ação,
né? Eu reduzi em uma semana, e aí a gente faz uma regra de 3 aqui, né? E chega em 88 milhões de inventário que eu precisaria ter para minha operação funcionar bem, sem ruptura, sem perda de venda por falta de estoque, tá? Essa diferença, ela se traduz em 7 milhões e meio de reais de dinheiro parado. Né? Dinheiro que eu podia estar fazendo o quê? Colocando num CDB, por exemplo, tá? E aí, se a gente tem um investimento analisado de 7 milhões e meio, a gente tem um ganho aí de 375 mil reais por ano, só de dinheiro que a gente evitou de deixar parado. Isso aqui, gente, é só um exemplo, né? Vão ter várias outras metodologias que a gente pode usar para a questão aí de aumento na velocidade de tomada de decisão. Tá legal? Antes de eu ir para essa parte, acho legal reforçar uma coisa, né? Não sei se tem pessoas de TI aqui, se tem pessoas que são consultores, se tem pessoas que prestam serviços para empresas, ou se só tem pessoas que são da área do negócio, né? Mas vejam que todas essas estimativas, elas com certeza serão melhor feitas por uma pessoa que está ali no dia a dia, respirando aquilo, entendendo da operação, que ela consegue de fato entender, se eu mexer nesse processo aqui, qual que vai ser a minha estimativa de impacto? A consultoria sozinha, né, no nosso caso especificamente, a gente não consegue fazer toda essa análise sozinho. A gente precisa da ajuda da empresa, né, da área de negócio, do especialista, que é quem respira aquilo todo dia. E aí a gente tem mais um desafio, né? Igual eu falei lá no começo, o que acontece? O Power BI por si só, ele não é uma máquina que eu comprei, eu coloco lá as coisas para ela produzir, ela vai me cuspir peça e acabou, né? Não é assim que funciona. Eu preciso de alguém que entende o que está olhando, entende o que está analisando, pensar numa solução, pensar num plano de ação e tomar essa ação para que o ponteiro mude, senão nada vai mudar, né? Então qual que é o grande desafio aqui, né? A gente falar, tá, eu tive um ganho de X mil reais ali da minha redução de churn, por exemplo, mas quanto por cento que foi a culpa do BI disso, né? Quanto que eu vou atribuir para o BI e quanto que eu vou atribuir para uma mudança num processo, né? Exemplo, a redução do nosso estoque, né? Talvez eu vou ter que desenvolver um fornecedor novo, que ele é um pouco mais caro. Isso tem que entrar na conta do ROI, né? Não é só o BI, certo? Então, aqui, de novo, né? A gente precisa da área de negócio falando, a culpa, né, da nossa melhoria foi de 15% do Power BI. Os outros 85% foi porque eu desenvolvi um fornecedor novo e eu estou disposto a pagar mais caro por esse produto desse fornecedor novo que me entrega mais rápido, né? Então isso precisa do feeling da área de negócio, tá certo? E aí, como é que fica a nossa conta do ganho real, né? A gente vai ter o nosso benefício bruto, que foi tudo que a gente calculou até agora. A gente vai ter o nosso percentual de atribuição, que é a parte do meio aqui. E por a terceira parte vai ser o nosso percentual de confiança, né? Então, quantos por cento que a gente tem certeza que a nossa afirmação está sendo correta aqui? Para, de novo, a gente ser conservador, né? Vejam que o conservadorismo aqui, ele se sustenta em toda a análise, né? Para quê? Não vem alguém depois e refute toda a nossa tese aqui porque a gente está sendo otimista demais. Tá legal? Então, atribuindo todos esses pontos, a gente chega no ganho ajustado ali, né? No ganho real do nosso benefício, né? Dos nossos ganhos lá que vai entrar na conta do nosso ROI. Tá certo? Então, só fazendo um exemplo aqui, né? Se a gente pegar ali 40% de atribuição mais 80% de confiança, a gente chega em 32% só do nosso valor bruto. Então vejam como a gente derruba bastante isso, tá? É claro que lá no final, quando a gente vai ver o previsto contra o realizado e a gente mensurar isso, a gente vai começar a ter feelings de quanto que o nosso feeling está correto, né? E a gente pode ajustar isso no próximo projeto. Bom, então trazendo a definição aqui para o nosso case, o que a gente vai fazer?
pegar todos os ganhos e melhorias que a gente teve com o desenvolvimento do projeto e aplicar tanto o percentual de atribuição quanto o percentual de confiança para a gente chegar no benefício líquido. E vejam aqui que a gente tem percentuais de atribuição e de confiança variando dependendo do ganho que a gente teve, né? Então, por exemplo, para venda incremental, a gente tem um percentual de atribuição de 80%, porque é um trabalho ali que o vendedor vai ter um dado melhor para poder trabalhar, um dado mais prático, mais ágil. Então, a gente não tem outras atividades, né, outras melhorias que dependem de outros projetos em paralelo para a gente chegar nesse resultado. Já a redução de estoque, a gente tem ali um percentual de atribuição de 20% só, bem menor do que a gente tinha para eficiência operacional, para vendas e redução de churn, né? Porque ali talvez a gente vai ter que desenvolver um fornecedor que ele é um pouco mais caro, mas entrega mais rápido. Então, para a gente atribuir o peso do BI nessa melhoria, né, a gente teria um percentual bem menor ali do que a gente tem para os demais. E como é um pouco mais incerto, né, por exemplo, eficiência operacional, o tempo que eu deixei de gastar para o desenvolvimento do relatório, ele é muito mais fácil de ser mensurável e atribuído para a questão do desenvolvimento do relatório, né? Já para redução de estoque, eu não tenho uma confiança tão alta assim, então coloco um percentual um pouco menor. E aí a gente fazendo todos esses cálculos, né, do benefício bruto, percentual de atribuição, percentual de confiança aplicados, a gente vai chegar num resultado final líquido ali de 293 mil, né? Que se a gente comparar com o bruto de 689 mil, a gente tem uma redução bem expressiva aí. Mas, de novo, né, partindo do princípio ali de a gente sempre ter uma postura conservadora, é interessante a gente sempre estar olhando para esse número um pouco menor, mas só que mais defensável. Então, como resumo aqui final, né, de todos os cálculos, como é que a gente chega ali no cálculo do ROI, né? A gente pega todo o benefício líquido que a gente calculou, né, no último slide, já aplicando todos os percentuais de redução. A gente deduz de todo o investimento que a gente teve no projeto. Investimento aqui, né, no nosso caso da consultoria, não é só o custo que teve do projeto com a terceirização no caso, mas foi todo o tempo desprendido dos gestores, né, licenciamento, hardware, infraestrutura, tudo isso que a gente precisa computar, né, e chegar num valor ali e divide pelo investimento total. Aqui a gente chega num valor de retorno sobre investimento de 318%, que é um valor bem expressivo, né? E se a gente comparar com algum investimento financeiro mesmo, é algo que é muito difícil de se alcançar, né? Outra coisa importante também é a gente não avaliar só o retorno, mas o tempo de payback. E aí a gente consegue chegar nisso de uma forma bem rápida, né? Se a gente, e simples até de se calcular, né? Se a gente dividir o investimento pelos benefícios, né? Como está ali em payback period, e a gente multiplicar por 12 meses do ano, né? A gente chega ali que a gente vai ter um retorno em 3 meses, mais ou menos. Claro, esses 3 meses são 3 meses após a implantação, o término, né, a entrega do projeto. Tá? E aí, o que é uma dúvida, né? Se eu tiver um ROI zerado, né, eu cheguei em zero ali, ou eu tenho um ROI negativo, isso quer dizer que é um projeto ruim? Não necessariamente, né? Porque eu também tenho ganhos no projeto que eles são intangíveis, né? Que a gente não colocou ali não, como um valor financeiro, né? Eles são ganhos que são ganhos conceituais, que a gente pode ter uma melhoria do ambiente de trabalho, uma melhoria organizacional, satisfação, né? Tanto interna quanto externa, que são coisas que muitas vezes a gente não consegue colocar em valor porque não tem uma metodologia clara para fazer isso. Né? Então, assim, dando um exemplo, né? Eu vou trocar o mobiliário do meu escritório porque está antigo, já está obsoleto, já está quebrado, né? A gente precisa trocar. Isso é uma coisa que talvez a gente vai conseguir medir um ROI? Não, mas é um investimento que a gente vê benefício ali no nosso dia a dia como um ganho intangível? Sim, então não tem problema a gente implementar esse projeto, né? Então, aqui o ganho do projeto, né, o que eu acho que é uma coisa interessante de se comentar como final aqui, é que muitas vezes a gente não tem só ganhos financeiros e
muitas vezes, muita coisa que importa também são os ganhos ali que a gente não consegue colocar em percentual de ganho direto mesmo, em valor monetário. Queria agradecer a oportunidade aqui de estar podendo falar um pouco sobre ROI e como a gente mensurar projetos de BI ou até outros projetos aí de uma forma que a gente consegue transformar ganhos que para muitos gestores, né, de TI ou para muitos papéis de liderança, eles são claros os benefícios, mas muitas vezes é difícil colocar no papel quanto que isso seria convertido ali em questões financeiras, né? Aqui está tanto o Linktree da GR Consult quanto o meu, e aqui vão ter todos os contatos. Então, tem o site, tem canais para agendar reuniões comerciais, tem vários links lá que vocês conseguem acessar.